Zero. A escola deu-lhe a versão Disney da história. Limpa, nobre e totalmente falsa. A realidade? Uma parada de erros, golpes e egos do tamanho de pequenos planetas. Neste vídeo, vamos arrastar 33 nomes famosos pela lama onde se esconderam durante séculos. Desde mafiosos que inventaram a sua credibilidade de rua, até grandes pensadores, que eram basicamente comediantes de stand-up com roupas melhores. Esta é a história que eles realmente não querem que saiba. 1. A história pinta Sócrates como um sábio nobre e ponderado. Isto é uma mentira. Sócrates era uma ameaça pública, um troll de classe mundial que operava sem teclado. Pense nele como a personificação viva de um comentador de internet implacável que responde, bem, na verdade, a tudo. O seu famoso método socrático não era uma jornada gentil rumo ao conhecimento, era uma emboscada verbal. Ele encurralava algum general arrogante em público e, através de uma série de perguntas rasteiras, fazia o sujeito parecer tão estúpido que a sua própria mãe teria vergonha. Portanto, quando Atenas finalmente votou pela sua execução, não foi por corromper a juventude. Foi porque cada pessoa poderosa na cidade estava farta de ser humilhada publicamente por um tipo descalço enrolado num lençol. Foi menos um martírio trágico e mais o equivalente grego, antigo, de uma cidade finalmente votar para expulsar o homem mais irritante do seu grupo de chat, permanentemente. 2. A história de que um homem chamado Thomas Crapper inventou a sanita é o tipo de piada perfeita que a história raramente entrega. E não aconteceu. Ele teve tanto a ver com a invenção da descarga, quanto um tipo que põe jantes de luxo num carro tem a ver com a invenção do motor de combustão interna. A invenção real era séculos mais antiga, criada por um homem chamado Sir John Harington, que estava tão à frente do seu tempo que as pessoas provavelmente pensavam que ele era um feiticeiro. Crapper foi apenas um comerciante brilhante e sem vergonha. Um influenciador do século XIX que compreendia o poder da marca. Ele colocou o seu nome, Crapper, em letras grandes e negritas em cada sanita que vendia. Foi a jogada de marketing definitiva, tão eficaz que os soldados americanos trouxeram mais tarde o termo para casa como se fosse uma recordação. Ele não inventou a tecnologia, mas aperfeiçoou a arte de tornar o seu nome sinônimo de fazer as necessidades. 3. Al Capone, Scarface. O próprio nome soa como se tivesse sido conquistado num tiroteio de metralhadoras contra uma dúzia de gangsters rivais. A verdade é muito mais patética e, portanto, muito mais engraçada. Ele ganhou as suas cicatrizes lendárias após fazer um comentário grosseiro sobre uma mulher num bar. O irmão dela, um Zé Ninguém de pouca importância, não gostou da observação sórdida e deu imediatamente a Capone um lifting facial improvisado com uma faca. Deixe isso assentar. O mafioso mais temido da América, um homem que construiu um império na base da intimidação, obteve a sua característica marcante porque não conseguia manter a boca fechada e foi disciplinado como um adolescente rebelde. Não é uma história de origem de vilão. É um anúncio de serviço público sobre respeitar as mulheres. Sabe-se que os seus rivais em privado não lhe chamavam Scarface. Chamavam-lhe o tipo que levou uma tareia por ser um tarado. A história oficial diz que o pseudônimo de Mark Twain é uma referência poética aos seus dias nos barcos a vapor. Um aviso de água segura. Essa é a versão bonitinha e limpa que se conta à avó. A realidade é muito mais condizente com um escritor cínico e dado à bebida. Foi um truque para a conta do bar. Nos salões caóticos do Oeste, um homem com a sede de Twain precisava de um sistema eficiente. Quando queria que o empregado de mesa servisse mais 2 bebidas e as pusesse na sua conta, ele gritava simplesmente Mark Twain, que significava Marque 2. Não tinha nada a ver com o majestoso rio e tudo a ver com minimizar o tempo entre uísques. Não era um tributo ao seu passado. Era um investimento no seu futuro imediato. É a origem perfeita e pragmática para um homem que compreendia que a poesia é agradável.
mas uma bebida encomendada antecipadamente é melhor. 5. Todos reconhecem o Buda sorridente, o amuleto alegre e gordo do seu restaurante chinês local. Aqui está a surpresa. Ele não é o Buda. Nem sequer é primo dele. Compará-lo ao verdadeiro Buda, Siddhartha Gautama, é como comparar o Pai Natal a um monge silencioso que vive numa montanha. Siddhartha era um príncipe indiano magro que pregava sobre o jejum e a renúncia a todos os prazeres mundanos. O tipo sorridente Budai é um herói folclórico chinês que parece acreditar apenas que há sempre espaço para a sobremesa. É um caso clássico de uma mudança radical de imagem. A cultura popular olhou para as duas opções. O espiritualista cético, ou o tipo gordo e feliz que parece ter acabado de ganhar a lotaria. E a América gritou coletivamente: "Queremos o gordo!" Ele simplesmente tem relações públicas muito melhor e uma vibração mais comercializável. 6. A lenda de Vincent van Gogh. A cortar a própria orelha é uma das histórias mais intensas da história da arte. Imaginamos uma amputação total e sangrenta. Mas, como de costume, a história é uma rainha do drama que adora exagerar. Ele não cortou a coisa toda. Evidências médicas e desenhos da época mostram que ele apenas cortou uma parte do lóbulo da orelha. Ora, isso ainda é algo absolutamente louco de se fazer. Mas é a diferença entre dizer às pessoas que sobreviveu a um acidente de avião e dizer-lhes que apanhou uma forte turbulência. Homem corta pedaço do lóbulo da orelha num acesso de tristeza. Simplesmente não vende tantos bilhetes de museu. Assim, os criadores de mitos aumentaram a carnificina, transformando um pedido de ajuda trágico numa cena de filme de terror em nome de uma história melhor. 7. O Barão de Munchausen é o ícone global dos mentirosos ultrajantes. Um homem que cavalgava balas de canhão e visitou a Lua. A piada final? Ele era um homem real e foi vítima do primeiro e mais brutal caso de roubo de identidade da história. O verdadeiro barão era um soldado alemão reformado que gostava de contar histórias de guerra ligeiramente exageradas, mas credíveis, em jantares. Pense no seu tio a gabar-se do peixe que pescou. Depois, um escritor medíocre roubou as suas histórias, adicionou uma tonelada de ficção de fã completamente insana e publicou-as anonimamente. De repente, o pobre barão ficou famoso por ser um mentiroso patológico. É como se alguém roubesse o seu perfil do Tinder, adicionasse que é um astronauta em part-time e um matador de dragões, e isso se tornasse viral globalmente. A sua reputação foi sequestrada por lucro, e ele morreu um homem amargurado, para sempre famoso por mentiras que nunca contou. 8. Thomas Jefferson escrever que todos os homens são criados iguais, enquanto possuía centenas de seres humanos, é um nível de hipocrisia tão impressionante que é quase uma forma de arte. É como um vegano, que possui uma cadeia de churrascarias. Mas o buraco da negação é ainda mais profundo. Ele teve uma relação de longa duração com Sally Hemings, uma mulher escravizada que ele possuía, e foi pai dos filhos dela. Ele sentava-se literalmente no seu escritório, redigindo estas palavras belas e elevadas sobre a liberdade humana, enquanto o seu próprio sangue vivia como sua propriedade mesmo à porta de casa. Isto não é apenas uma contradição política, é um nó cego psicológico de proporções épicas. É preciso jogar xadrez mental em 4D para escrever a certidão de nascimento de liberdade de uma nação, enquanto, simultaneamente, nega essa liberdade aos seus próprios filhos. É o paradoxo americano supremo. 9. A lenda de Robin Hood pinta-o como este herói socialista galante, roubando aos ricos para dar aos pobres, tudo isto enquanto veste calças verdes fabulosas. A realidade histórica, se é que ele existiu, foi provavelmente muito menos glamourosa e muito mais violenta. As baladas mais antigas não descrevem um fora da lei nobre a lutar por justiça social. Descrevem um camponês brutal, basicamente um proprietário de terras de classe média e durão, que era apenas muito, muito bom a roubar e a matar pessoas. Qualquer pessoa com dinheiro era um alvo.
não apenas o xerife de Nottingham, caricaturalmente malvado. Toda a parte do dar aos pobres foi provavelmente uma manobra de relações públicas adicionada séculos depois para tornar a personagem mais simpática. Pense menos num charmoso lutador pela liberdade e mais num bandido medieval implacável que percebeu que as pessoas ricas são apenas baús de tesouro que se movem devagar. As calças provavelmente nem eram assim tão fabulosas. 10. Imaginamos Michelangelo a pintar o teto da Capela Sistina como um ato divino de criação, com o artista perdido num estado de inspiração sagrada. O próprio homem teria chamado a isso um monte de disparates. Michelangelo odiou cada segundo desse trabalho. Ele considerava-se um escultor, não um pintor, e achava que a pintura era uma forma de arte menor para pessoas que não eram fortes o suficiente para bater em coisas com um martelo. Passou 4 anos de costas, num andaime, com tinta a escorrer para os olhos, queixando-se sem parar das dores nas costas, do pescoço dorido e do seu patrão terrível, o Papa. Até escreveu um poema miserável sobre como todo o processo o estava a transformar num duende corcunda. Não foi uma jornada espiritual. Foi um trabalho freelancer esgotante vindo do inferno que ele só aceitou porque precisava mesmo do dinheiro. 11. Quando se ouve dizer que Galileu foi preso pela Inquisição, imagina-se-o a definhar numa masmorra fria e escura, com ratos a morder-lhe os dedos dos pés. Isto é o que o Departamento de Relações Públicas da Igreja gostaria que esquecesse. A prisão de Galileu foi, na verdade, uma série de residências privadas luxuosas. Primeiro, foi confinado à deslumbrante vila de um cardeal rico em Roma. Depois, foi transferido para um palácio e, finalmente, foi condenado à prisão domiciliária na sua própria propriedade de campo, ridiculamente confortável nos arredores de Florença. Ele tinha criados, vinho fino e uma vista deslumbrante das colinas da Toscana. Foi menos um castigo brutal e mais como ficar de castigo pelos seus pais ricos numa mansão. Ele foi silenciado com certeza, mas, sejamos realistas, a maioria de nós aceitaria de bom grado esse tipo de prisão, por dizer que a Terra gira em torno do Sol. 12. A história reduziu Casanova a um pônei de um só truque. Um tipo cuja única habilidade era seduzir mulheres. Isto é como lembrar Michael Jordan apenas pela sua breve carreira no beisebol. O verdadeiro Casanova era um polímata de nível genial, um homem renascentista nascido demasiado tarde. Sim, ele dormiu com muita gente, mas nos seus tempos livres era também espião, matemático, fundador de lotarias, filósofo e vigarista. Traduziu a Ilíada de Homero para italiano por diversão e escreveu um dos primeiros romances de ficção científica. Também realizou uma das fugas de prisão mais lendárias da história, escapando de uma prisão veneziana supostamente inescapável. Reduzir este homem a apenas um amante é uma injustiça histórica. Ele era um turbilhão vivo de intelecto e caos, e a sua vida amorosa era apenas um dos seus muitos passatempos caóticos. 13. Howard Carter, o arqueólogo que descobriu o túmulo de Tutankhamon, é aclamado como um herói da exploração. A história oficial é de paciência, dedicação e uma descoberta deslumbrante e intocada. A verdade ligeiramente menos heróica é que ele era quase certamente um saqueador de túmulos com um título pomposo. Existem provas convincentes de que Carter e o seu patrocinador, Lord Carnarvon, encontraram uma abertura secreta e mais pequena para o túmulo e entraram sorrateiramente meses antes da descoberta oficial. Eles provavelmente serviram-se de alguns artefactos menores, de tamanho de bolso, antes de selarem novamente a entrada e montarem um grande espetáculo para as câmaras. É o equivalente arqueológico a encontrar um bolo de aniversário impecável, comer secretamente toda a cobertura da parte de trás e depois fingir surpresa quando todos os outros chegam à festa. Ele não estava apenas a descobrir a história, estava provavelmente a levar algumas recordações para si próprio. 14. A imagem do imperador Nero a tocar violino enquanto Roma ardia
é um dos símbolos mais icônicos da história de um líder terrível. É uma história fantástica, mas é pura ficção, inventada pelos seus inimigos políticos. Em primeiro lugar, o violino ainda não tinha sido inventado. Por isso, a menos que ele estivesse a tocar um instrumento futurista, essa parte está fora. Em segundo lugar, os registros históricos mostram que Nero nem sequer estava em Roma quando o incêndio começou. Ele estava na sua vila a 35 milhas de distância. Quando soube da notícia, correu de volta para a cidade e organizou imediatamente esforços de socorro, usando o seu próprio dinheiro para fornecer comida e abrigo aos sem-abrigo. Ele foi um tirano profundamente narcisista e brutal de muitas outras formas, com certeza. Mas a única coisa pela qual todos se lembram dele é uma fabricação completa desenhada para o fazer parecer mal. 15. Fernão de Magalhães é famoso por ser a primeira pessoa a circunnavegar o globo. É um feito monumental que tem o seu nome por todo um lado, com um pequeno e inconveniente detalhe. Ele não o fez, nem de perto. Magalhães foi morto numa escaramuça tribal sem sentido nas Filipinas. A meio da viagem, ele meteu-se numa zaragata local onde não tinha nada que estar e acabou com uma lança na cara. O tipo que realmente completou a primeira circunnavegação foi um marinheiro basco muito menos famoso chamado Juan Sebastián Elcano, que assumiu o comando do único navio restante e conseguiu regressar à Espanha com dificuldade. Magalhães ficou com toda a glória por começar a viagem e morrer dramaticamente, enquanto Elcano fez todo o trabalho duro de realmente a terminar e ficou com uma nota de rodapé histórica. É a tragédia suprema do trabalho de grupo. 16. Coco Chanel é reverenciada como um ícone da moda, um símbolo de elegância e empoderamento feminino que libertou as mulheres dos espartilhos. Ela era também, e este é um detalhe bastante grande que muitas vezes é ignorado, uma espia nazi literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, viveu uma vida de luxo no Hotel Ritz, em Paris, com o seu amante, um oficial da Gestapo de alta patente. Estava oficialmente registrada como agente F7124, com o nome de código Westminster, e trabalhava para a inteligência militar alemã. As suas missões incluíram tentar negociar um acordo de paz secreto com os britânicos em nome das SS. Por isso, enquanto desenhava vestidos pretos curtos e chiques, estava também a colaborar ativamente com um regime responsável por genocídio. É um lado da história do Chanel número 5 que eles tendem a deixar de fora dos anúncios de perfume, por alguma razão. 17. Richard Wagner escreveu óperas tão épicas que fazem O Senhor dos Anéis parecer uma peça de escola. Pensar-se-ia que o homem que compôs estas coisas era um semideus. Na realidade, ele era o equivalente no século XIX àquele colega de quarto que está entre empregos há 10 anos e pensa que a renda é uma sugestão. Ele era um poço sem fundo de carência, um buraco negro financeiro ambulante, que passou toda a sua vida a fugir de pessoas a quem devia dinheiro. Escrevia estas áreas comoventes sobre honra e sacrifício, e depois, no fôlego seguinte, escrevia uma carta a implorar dinheiro a um patrono rico, porque precisava desesperadamente de cortinas de seda novas. É como um pregador de fogo e enxofre que gasta as suas doações em motas de água. Para coroar tudo, ele era um antissemita vicioso. Portanto, não apenas falido e irritante, mas também genuinamente odioso. Um verdadeiro desastre humano que, por acaso, era um gênio musical. 18. A mentira de que Albert Einstein reprovou a matemática é o santo padroeiro das desculpas para cada criança que não consegue passar na pré-álgebra. É um mito belo e inspirador que é 100% conversa fiada. Einstein não reprovou a matemática. Ele devorava a matemática ao pequeno almoço. Ele já dominava o cálculo na altura em que a maioria dos miúdos está a descobrir como falar com raparigas. Todo o mito começou devido a um erro burocrático em que a sua escola mudou o sistema de notas, fazendo com que o seu antigo boletim escolar parecesse uma lista de reprovações. É como obter uma pontuação perfeita num videojogo.
mas depois a empresa atualiza o software e, de repente, a sua pontuação parece 0. Portanto, para todos os estudantes por aí, lamento, mas tende a encontrar uma nova desculpa. Einstein não era mau à matemática. A matemática é que era má a acompanhar Einstein. 19. Aquele desenho famoso de um velho sábio com uma barba que poderia abrigar uma família de pássaros? Todos dizem que é o autorretrato de Leonardo da Vinci. Está em cartazes, canecas, em todo o lado. A verdade é que é provavelmente apenas um rabisco aleatório de algum velho que ele viu na rua. É como encontrar um esboço de um palhaço triste, genérico no caderno de um artista moderno e declará-lo um autorretrato profundamente pessoal. Leonardo foi conhecido por ser um rapaz bonito toda a sua vida, um homem elegante que cuidava de si próprio. Ele não era um feiticeiro esgotado que parecia ter acabado de lutar com um urso. Mas, no século XIX, as pessoas queriam um rosto para o mito do gênio torturado, e este desenho serviu perfeitamente. Basicamente, escolhemos o avatar dele por ele, e escolhemos o que mais se parecia com o Gandalf. 20. George Washington tinha dentes de madeira. Parece tão pitoresco e rústico como se ele próprio os tivesse esculpido numa cabana de troncos. A realidade é um espetáculo de terror que faria Hannibal Lecter recuar. As suas dentaduras não eram de madeira. Eram uma geringonça medonha tipo monstro de Frankenstein, feita de marfim de hipopótamo, fios de ouro e chumbo. E quanto aos dentes? Ele usava dentes humanos reais, que comprava aos seus próprios escravos. Deixe isso assentar por um segundo. O pai da sua nação andava por aí com a boca cheia de dentes arrancados das cabeças das pessoas de quem era dono. A história dos dentes de madeira é uma mentira suave que contamos a nós próprios para evitar o facto profundamente macabro de que o sorriso do nosso primeiro presidente era alimentado pelo sofrimento humano. É menos herói popular e mais vilão de James Bond. 21. Karl Marx, o homem que escreveu a Bíblia do comunismo, passou a vida a atacar os males dos ricos. Ele era o campeão supremo da classe trabalhadora. Também estava completa e totalmente falido e desempregado durante a maior parte da sua vida. Então, quem pagava a sua comida, a sua renda, a sua existência? Um tipo rico. O seu melhor amigo, Friedrich Engels, era um proprietário de fábricas capitalista de pleno direito que basicamente servia como o multibanco pessoal de Marx. Enquanto Karl estava na biblioteca a escrever Abaixo a Burguesia, Engels estava na fábrica a gerar lucros e a transferir dinheiro para o seu amigo. É a maior ironia isolada da história política. O arquiteto da revolução contra o capitalismo foi financiado pessoalmente por um capitalista. Isso é como descobrir que o líder de uma associação contra a condução sob o efeito do álcool é patrocinado pelo Jack Daniels. 22. Paul Gauguin é-nos vendido como um herói romântico que abandonou o seu emprego aborrecido de corretor de bolsa para viver uma vida autêntica como artista no Tahiti. Esta é a forma da história dizer: um velho tarado fugiu para uma ilha tropical para perseguir raparigas adolescentes. Ele não foi para lá em busca de alguma demanda pura e espiritual. Foi para lá porque a vida era barata e ele podia legalmente tomar esposas que mal eram adolescentes. Casou com uma rapariga de 13 anos, transmitiu-lhe sífilis e depois agiu como se fosse um gênio incompreendido em comunhão com a natureza. Ele não estava a abandonar a civilização, estava a abandonar os pagamentos de pensão de alimentos e a decência humana básica. Ele foi menos um artista corajoso e mais um pai ausente numa licença permanente de ética questionável. 23. O Teorema de Pitágoras. O seu professor de matemática provavelmente disse-lhe que foi inventado por um brilhante grego de toga chamado Pitágoras. Isso é uma mentira. Pitágoras não o inventou tal como Cristóvão Colombo não inventou a América.
Os babilônios usavam a mesmíssima fórmula mais de 1000 anos antes de Pitágoras ser sequer um brilho nos olhos do seu pai. Eles simplesmente não tinham uma equipa de relações públicas ou um nome porreiro e cativante para isso. Pitágoras e o seu culto da matemática basicamente encontraram este teorema matemático brilhante, colaram-lhe um novo rótulo e reivindicaram-no como seu. É o equivalente do mundo antigo a roubar um meme viral, pôr a sua própria marca de água e ficar com todo o crédito. Ele não é um inventor genial, é o agregador de conteúdo original. 24. O filme Amadeus convenceu o mundo de que Mozart era um idiota risonho e hiperativo, que por acaso era um gênio musical. Ele foi basicamente retratado como uma piada divina de flatulência numa peruca empoeirada. Embora seja verdade que ele tinha um sentido de humor infantil, este é um homem que escreveu uma canção chamada Leck mich im Arsch, que significa exatamente o que está essa alma a pensar. Ele estava longe de ser um tolo. O verdadeiro Mozart era um profissional frio, um mestre em networking e um empresário astuto que estava constantemente a lutar pelo seu próximo trabalho. Ele não era um canal para a música de Deus. Era um músico trabalhador a tentar pagar as suas contas numa indústria brutal. A imagem do tolo risonho é divertida, mas é uma caricatura que ignora o operador perspicaz por baixo do riso parvo. 25. A lenda urbana de que Walt Disney teve a sua cabeça congelada criogenicamente é um dos mitos mais persistentes e ridículos de todos os tempos. Todos adoramos a imagem da sua cabeça congelada num cofre debaixo do castelo da Cinderela, à espera de ser reanimada. É uma história fantástica digna de um dos seus próprios filmes. A verdade aborrecida? Ele foi cremado. As suas cinzas foram enterradas num jazigo familiar perfeitamente normal num cemitério da Califórnia. Não existe zero evidência, nem um único fragmento de que ele alguma vez tenha sequer considerado ser transformado num gelado humano. O rumor foi provavelmente iniciado por alguns jornalistas aborrecidos à procura de uma história sensacionalista, e pegou porque é simplesmente muito mais porreiro do que a verdade. As pessoas queriam que o criador mágico do Rato Mickey tivesse um final mágico de ficção científica, não o mesmo final mundano de todos os outros. 26. A ideia de tesouro pirata, especialmente o lendário baú enterrado do Barba Negra, é a pedra angular de todas as histórias de piratas de sempre. O X no mapa, a escavação na areia, é tudo ficção brilhante. Não existe absolutamente nenhuma evidência de que o Barba Negra, ou quase qualquer outro pirata famoso, alguma vez tenha enterrado o seu tesouro. Por que o fariam? Estes tipos não eram planeadores financeiros a longo prazo. Eram estrelas de rock do mar, do tipo viver depressa, morrer cedo. Eles roubavam dinheiro e gastavam-no imediatamente em bebida, jogo e em festas insanas. Enterrá-lo no chão seria como uma estrela de rock moderna ganhar a lotaria e decidir colocar tudo num fundo de poupança de baixo rendimento. Está completamente fora de personagem. Todo o mito do tesouro enterrado foi inventado por escritores como Robert Louis Stevenson para tornar as histórias de piratas mais emocionantes. 27. Joana d'Arc é lembrada como uma santa sagrada, uma rapariga adolescente que ouviu a voz de Deus a ordenar-lhe que liderasse o exército francês. É uma história poderosa de fé e intervenção divina. Ou poderia ser uma história sobre condições médicas não diagnosticadas. Historiadores e médicos modernos sugeriram que as suas visões divinas e vozes poderiam ter sido sintomas de uma série de doenças, desde epilepsia do lobo temporal até esquizofrenia. Estas condições podem causar alucinações auditivas e visuais poderosas. Isto não a torna menos corajosa ou historicamente significativa, mas reformula a sua história. Seria ela um canal para Deus, ou uma jovem mulher notavelmente carismática e determinada cujo cérebro lhe estava a pregar partidas? A história escolheu a explicação mais milagrosa porque dá um enredo de filme muito melhor. 28.
A história trágica de Marie Curie é que ela morreu de envenenamento por radiação, devido às suas experiências inovadoras com o rádio. Isso é verdade, mas é apenas metade da história. A outra metade torna-a ainda mais incrível. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela não ficou apenas sentada no seu laboratório. Desenvolveu unidades móveis de raios-x, basicamente carrinhas de raios-x, e conduziu-as pessoalmente até a linha da frente para ajudar os cirurgiões a localizar balas e estilhaços em soldados feridos. Treinou outras mulheres para as operarem e expôs-se a doses massivas e repetidas de radiação com pouca ou nenhuma proteção. Salvou inúmeras vidas, mas absorveu radiação suficiente para deixar uma central nuclear nervosa. Portanto, sim, o seu trabalho de laboratório era perigoso, mas o seu trabalho de guerra heróico e prático provavelmente matou-a tão depressa quanto, se não mais depressa. 29. Samuel Morse é celebrado como o brilhante inventor do telégrafo e o criador do código Morse. Na realidade, ele era mais como o Steve Jobs do século XIX, um grande visionário e um mestre da promoção que era brilhante a ficar com o crédito pelo trabalho de outras pessoas. O verdadeiro trabalho pesado de criar o código, o próprio sistema de pontos e traços, foi feito pelo seu assistente muito mais dotado, tecnicamente mas menos famoso, Alfred Vail. Vail idealizou o sistema elegante de atribuir códigos mais curtos às letras mais comuns. Morse era o homem de negócios que tinha as ligações, a visão e a falta de vergonha para colocar o seu nome no produto final. É uma história clássica. O gênio silencioso faz o trabalho e o patrão barulhento fica com a estátua. 30. Samuel Colt, o homem cujo nome é sinônimo do revólver e do Velho Oeste. A lenda é que ele inventou a arma que tornou todos os homens iguais. A verdade é que ele não inventou o revólver. O mecanismo rotativo central já existia. O verdadeiro gênio de Colt não estava na engenharia. Estava no marketing e na fabricação. Ele foi a primeira pessoa a perceber como produzir armas em massa usando uma linha de montagem, tornando-as acessíveis e disponíveis para todos. E ele era um deus do marketing. Criou o mito do pistoleiro heróico na fronteira, vendendo essencialmente um estilo de vida juntamente com a arma. Ele não inventou a arma, mas inventou a ideia da arma, e foi isso que o tornou uma lenda e um homem muito, muito rico. 31. Guy Fawkes é o rosto famoso da conspiração da pólvora, o tipo que tentou explodir o parlamento inglês. Ele é a estrela do espetáculo, com o seu próprio feriado e uma máscara porreira que agora é um símbolo para hacktivistas. Mas ele não era o líder. Nem sequer era o segundo no comando. Ele era basicamente a ajuda contratada, o tipo das bombas. Os verdadeiros cérebros eram um grupo de nobres católicos ricos que estavam cansados de ser perseguidos. Fawkes era apenas o especialista em explosivos que trouxeram para tratar do trabalho sujo. Tornou-se o rosto da conspiração por uma razão simples. Foi o idiota azarado que apanharam em flagrante na cave com toda a pólvora. Ele foi o bode expiatório, e a história deu-lhe todo o crédito por um plano que ele nem sequer elaborou. 32. Rei Arthur, Camelot, os Cavaleiros da Távola Redonda, Excalibur. É o mito fundador da Grã-Bretanha. É uma história de nobreza, cavalheirismo e magia. É também quase certamente uma ficção completa. Não existe uma única prova contemporânea credível para provar que o rei Arthur alguma vez existiu. Ele não aparece em nenhumas crônicas históricas fiáveis da época em que supostamente viveu. Foi muito provavelmente uma figura composta, uma lenda criada séculos mais tarde ao misturar contos de vários senhores da guerra celtas para criar um herói nacional. Ele é menos um rei histórico e mais como um super-herói nacional, um capitão Bretanha para a Idade das Trevas. Acreditar no rei Arthur é como acreditar que o Batman é uma figura histórica real que protegeu a Gotham medieval. 33. A morte de Rasputin é uma lenda de resistência sobre-humana.
Ele foi envenenado, baleado várias vezes, espancado e finalmente afogado. Ele soa menos como um homem e mais como um exterminador. A história foi massivamente exagerada pelos seus assassinos, um grupo de aristocratas que queria fazer o seu assassinato trapalhão parecer uma batalha épica contra uma força demoníaca. Eles provavelmente eram apenas péssimos a assassinar pessoas. É provável que o envenenamento tenha sido ineficaz. A pontaria deles fosse terrível e estivessem em pânico. Por isso, criaram uma história onde não eram assassinos incompetentes. Eram heróicos caçadores de monstros que tiveram de matar um homem 5 vezes diferentes. Foi uma jogada brilhante de relações públicas para encobrir o que foi provavelmente um trabalho muito desmazelado e embaraçoso. 901. Acontece que as maiores lendas da história eram frequentemente apenas os melhores mentirosos da história. Por trás de cada grande estátua está alguém à espera que nunca leia as letras miúdas. Então diga-me, quem é o maior vigarista da história que merece um desmascaramento público? Deixe o seu veredito nos comentários e vamos entrar na lama. Se esta demolição da verdade o fez sorrir, clique no gosto e subscreva. Mais reputações estão prestes a desmoronar.